Glórias a Deus, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por sua glória, por sua maravilhosa majestade. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Deus de verdade nos conhece. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Quem o entenderá? Quem conseguirá penetrar até o profundo da alma ou da consciência ou dos pensamentos de alguém? Muitas vezes nós demoramos para acessar o código de quem conhecemos, ou seja, passamos a vida toda tentando acessar o código do coração de alguém. Você sabia que todos nós temos um código? E você acessando esse código, você terá acesso ao coração das pessoas. Ou seja, você conseguirá ter aquela pessoa mais próxima de você. Você conseguirá ouvir os seus segredos, as suas dores, você terá um acesso com mais facilidade. Mas muitas vezes demoramos 10 anos, 5 anos para tentar acessar o código do coração de alguém ou para conseguirmos ter liberdade com aquela pessoa. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de acessar o código de qualquer pessoa. O nosso Deus tem a capacidade, quando Jesus coloca os seus olhos, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 12 a seguir, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 a seguir, diz, né? Aquele que tem olhos como chama de fogo. Tá para existir alguém que pode escapar dos olhares ou do poder penetrante que tem o olhar de Jesus. É como se Jesus Cristo tivesse aquela máquina de ressonância magnética. É como se o nosso Salvador tivesse uma máquina poderosa, uma super 1000, uma 10.000, vamos dizer assim, uma mega máquina, uma máquina hiper. Vamos dizer que ele pudesse, ou é como se ele tivesse uma máquina com tecnologia celestial. Mas quando Jesus Cristo coloca os seus olhos sobre nós, ele sabe de todas as coisas, de todos os detalhes de nossa vida. Ele sabe o que estamos pensando, sabe com o que nós estamos preocupados. Ele conhece cada detalhe, cada pensamento, cada olhar. Por isso ele é conhecido como onisciente. Ele é aquele que sabe todas as coisas. E está escrito em Apocalipse que Jesus Cristo colocou os seus olhos sobre a situação das 7 igrejas da Ásia Menor, e ele estava ali fazendo ali uma ressonância magnética espiritual e vendo o verdadeiro estado espiritual daquelas igrejas e vendo os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, as suas virtudes e os seus defeitos, os seus pecados. E a intenção de Jesus Cristo era que aquelas igrejas da Ásia Menor, lá de Apocalipse, hoje conhecida como, se eu não me engano, a atual Turquia, aquela região, e sempre a intenção de Jesus ali era que eles consertassem a situação. As repreensões de Jesus para as igrejas da Ásia Menor era uma exortação, uma repreensão para que houvesse ali uma correção. Na verdade, ele estava corrigindo as igrejas, falando sobre os seus defeitos, seus erros, para que a igreja ela se tornasse de novo uma igreja perfeita, pura, santa e que se encontrasse ali no centro de sua vontade divina. Então ele penetrou de forma poderosa em todos os cômodos do coração de cada cristão, pastor das igrejas da Ásia Menor. Ele tem esse poder. E ele conhece as nossas atitudes. E eu estou aqui para falar para você que nós devemos ter
uma atitude, um comportamento, um padrão, ou seguir um padrão bíblico correto. E eu quero dizer para você que é o próprio Espírito Santo de Deus que coloca no nosso coração o desejo da santificação, o desejo da oração, da leitura da palavra, o desejo de fazer as coisas corretas, certas, e ele também traz o seu poder sobre nós. Tudo é através do poder do Espírito Santo. Ele nos dá força para se libertarmos, para concretizarmos, para agirmos. Ele traz o seu poder sobre nós, o poder divino, transforma a nossa natureza e então nós conseguimos praticar o que é certo, fazer o que é justo, cumprir o ide do Senhor. Mas nós devemos tomar muito cuidado com o auto-engano. Existe muitas pessoas e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós estamos sendo auto-enganados por nós mesmos. Muitas vezes estamos sabotando a nós mesmos. Muitas vezes estamos agindo de forma errada, mas por nossa própria culpa. Então, a Bíblia diz que é importante que a pessoa faça uma autoanálise ou uma análise de sua própria vida, de sua própria história. Como é que você está diante de um Deus tão grande, tão poderoso? Como é que você está agindo? Como é que você anda na caminhada ou nesse caminho que é o Evangelho, o cristianismo, né? Então, vamos aqui para um estudo muito edificante, que é o auto-engano. Vamos ver aqui o auto-engano e o seu resultado natural, né? O auto-engano e o seu resultado natural. Quando eu digo aqui autoestima, não estou dizendo uma autoestima correta, temperada. Existem pessoas que têm uma autoestima, que aquela autoestima é um auto-orgulho, na verdade, né? É uma auto-exaltação. Então, existem pessoas que estão se auto-enganando porque estão com uma autoestima que vem de um coração soberbo, exaltado. É claro que você tem que ter autoestima, mas uma autoestima equilibrada, mas uma autoestima que está de acordo com a regra de fé e prática da vida cristã, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te deixa polido. A palavra de Deus, ela te torna inteligente. A palavra de Deus, ela tem sabedoria prática. Mas a palavra de Deus, primeiramente, ela trabalha no seu caráter, ela trabalha no seu interior, na sua alma, no seu espírito. Ela trabalha com as ferramentas e disciplinas espirituais para que você seja uma pessoa transformada de dentro para fora. Então, isto sim causa uma autoestima e um reconhecimento que todas as suas bênçãos, todas as suas conquistas vêm de Deus. Se Deus não lhe der capacidade, lhe der condições, se Deus não abrir as portas espirituais, se Deus não lhe colocar no lugar certo e as pessoas certas para abrir portas para você, se Deus não colocar diante de você as pessoas corretas, as oportunidades certas, você não consegue chegar a lugar algum. Então, tudo vem de Deus, tudo é para a glória dele. Então, a autoestima que vem de uma exaltação da parte de Deus, quando você reconhece e se humilha diante de Deus, vem uma exaltação da parte de Deus, você passa a ser honrado por Deus, é uma exaltação do ponto de vista bíblico e correta. Deus está te erguendo, Deus está te honrando, Ele nos honra com dupla honra. O Senhor levanta o caído
ele restaura os caídos, ele dá pão e vida para aquele que está com uma vida miserável, para os famintos. Então, ele vem e ele traz o recurso, ele traz a providência divina e então você passa a se tornar uma pessoa honrada, exaltada. E isso sim te traz autoestima, porque você está feliz. Você está com sua autoestima lá em cima, você está contente, você está fazendo o que é certo, mas você reconhece que é de Deus as suas vitórias. Você se humilha diante de Deus e sabe que vem dele, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Tudo que você tem, tudo que você faz é aquilo que você consegue. O seu nome escrito no livro da vida, o seu serviço, o seu trabalho, a sua família, a capacidade intelectual, a capacidade financeira, todas as coisas vêm de Deus e tudo que vem dele merece o reconhecimento da parte do homem para com ele. Nós temos que reconhecer. Então você terá uma autoestima. Mas quando a sua autoestima ela tem fundamentação no seu orgulho, na sua soberba, no seu espírito soberbo, arrogante e exaltado, então quando a sua autoestima vem de um auto-engano da sua vida, no qual você está sabotando a você mesmo e você está andando por caminhos tortuosos, arrogante, soberbo, exaltado, como os cedros do Líbano, como os grandes carvalhos. Quando você está se auto-sabotando, você está sendo ali uma pessoa totalmente enganada por suas próprias atitudes ou pelo convívio ou meio que você anda, certo? Então, eu quero aqui falar sobre o auto-engano e como consequência, o resultado desse auto-engano, por causa de um coração soberbo, exaltado e arrogante, existe ali na pessoa uma autoestima, mas não é uma autoestima bíblica, saudável, com base, ou seja, com fundamento nos princípios da palavra de Deus e de obediência, de reconhecimento que Deus é que dá tudo a todos, certo? Vamos aqui para esta primeira colocação, para este primeiro termo, esta primeira palavra que vem como consequência do auto-engano. Autoestima exacerbada, autoestima errada, autoestima satânica e diabólica. No Salmo 36, verso 2, está escrito: pois ele se julga importante e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ou seja, essa pessoa que se julga tão importante, tão próspera, tão intelectualmente favorecida, socialmente favorecida, ou que vem de uma família nobre, de uma família tradicional, ou que as chances e as possibilidades foram colocadas em sua mesa, mas ele está se julgando tão importante, acima do normal e acima do que foi estabelecido pelo próprio Deus, e diz que o seu pecado, ainda no coração, ele diz que o seu pecado não há de ser descoberto, pois ele se julga importante e diz que a sua iniquidade ou pecado não há de ser descoberta, nem detestada. Ou seja, aquele que se auto-exalta, o exaltado, que anda no auto-engano e tem uma autoestima diabólica, ele chega a pensar que a iniquidade, ou seja, a transgressão que ele está cometendo, não será descoberta por ninguém, que ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E um dia, está escrito em Gálatas que o homem, ele acabará colhendo da sua semeadura. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele ceifará. Está escrito na palavra de Deus que todos nós devemos um dia, ou teremos que comparecer diante do tribunal, ou do juízo, ou do trono de Deus para prestar contas de todas as nossas atitudes e comportamentos. Uns irão participar do tribunal de Cristo para o recebimento de galardões e receber vestes de linho fino, que são a justiça dos santos.
outros terão que comparecer diante do juízo final para receber a sentença, porque já estão condenados. Então, o auto-engano tem como resultado uma autoestima diabólica, satânica, de um comportamento de uma pessoa que está se achando importante demais e também está acreditando que o seu pecado ou sua iniquidade nunca será descoberta. Ele nunca será visto por ninguém e ele andará no caminho próspero, caminho plano, entre aspas, até o final de sua vida e nada acontecerá com ele. Então tome cuidado com a autoestima que vem de um coração enganoso, né, que vem de um espírito de auto-engano, de sabotagem de sua própria vida, você mesmo sabotando a sua própria vida. Tá bom? Vamos aqui para outro resultado do auto-engano, de um espírito orgulhoso, soberbo. Está escrito em Isaías 44, versículo 20. Alimenta-se de cinza, o seu coração enganoso desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não seja uma mentira o que está na minha mão direita. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre a escravidão espiritual. Isaías 44, verso 20, alimenta-se de cinza. O seu coração enganado o desvia. Escravidão espiritual. Nós devemos tomar cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz que o que sai da boca não contamina o homem, mas aquilo que está no coração do homem é isso que contamina o homem. E o homem, quando está andando no pecado, no engano do seu próprio coração, ele acaba ficando escravo de seu próprio coração e ele precisa de uma libertação, mas ele não quer ser sincero com ele mesmo. Alimenta-se de cinza, o seu coração enganado o desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma. Então a pessoa, ela está auto-enganada, ela está andando em um caminho, tomando decisões, andando no pecado, no erro e no engano. Ela está se auto-enganando, está se sabotando, ela está ferindo a si próprio, enganando a si mesmo, e ela se encontra em uma escravidão espiritual. Talvez você está andando em um caminho em que você está percebendo que não tem mais volta. Você não consegue mais retornar. E você muitas vezes acha que está certo. Peça misericórdia a Deus. Pede para o Espírito Santo te libertar desta escravidão espiritual. Reconheça que seu coração é um coração enganoso e que precisa de libertação. Vamos aqui para o terceiro versículo, a respeito do auto-engano, da sabotagem de si próprio, do auto-engano de um coração que é soberbo, exaltado, arrogante, mas que deve rapidamente, com urgência, se inclinar para o tratamento do Espírito Santo. Você deve entregar sua vida para Jesus Cristo, deve dizer para Deus, meu Deus, me anavessa, me transforma, faz de mim ser um vaso novo, uma pessoa diferente, curada, de caráter, de obediência, uma pessoa que além de ganhar ou além de conquistar aqui na Terra, nesse período que eu estou vivendo aqui nesse lugar, nesse planeta, que eu possa também entrar pelos portais de Jerusalém celestial e encontrar com o Senhor. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo todo aqui nesse mundo e perder a sua alma? Nós devemos entender que existe o mundo espiritual e que a alma e o espírito é eterno. Está escrito na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 6, versículo 3, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, engana-se a si mesmo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não tendo nada, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui nós falamos sobre presunção. A pessoa que pensa presunçoso,
Então, o auto-engano tem como consequência a presunção. Presunçoso, a pessoa que acha que ela é alguma coisa, acha que ela merece somente estar em cima. A Bíblia fala que os humilhados serão os exaltados, né? Serão exaltados e abençoados. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que nesse mundo nós temos que se tornar como crianças. Nesse mundo nós temos que servir para na eternidade ser servido. Mas o presunçoso pensa ser alguma coisa, pensa estar em destaque, pensa que ele é, vamos dizer assim, pensa que ele é a única solução para todas as coisas. Então a presunção é um resultado do auto-engano que vem de um coração soberbo, de um espírito exaltado e arrogante, tá bom? Tiago capítulo 1, versículo 22, descuido no ouvir. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Lembrando que estamos falando sobre o auto-engano, que muitas vezes vem por causa de um coração arrogante, soberbo, presunçoso. Falamos sobre a autoestima exacerbada, falamos sobre a escravidão espiritual, sobre a presunção, e agora nós temos aí essa palavra. Na verdade, essa palavra, descuido no ouvir, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Ela ainda faz parte da presunção. O que quer dizer este versículo? Que muitas vezes as pessoas são presunçosas, acham que elas, na verdade, são demais, além daquilo que nós observamos. E muitas vezes também há pessoas que demonstram ser uma coisa, mas na verdade elas não são praticantes daquilo no qual elas dizem ser. Elas dizem estar, elas não estão na palavra, elas não estão nos mandamentos, elas não estão praticando os princípios do reino de Deus. Então, tome cuidado com a presunção, tome cuidado em pensar que você é além daquilo que você é, tome cuidado com a sua vida, na qual você acaba dizendo aquilo que é e você não é, você não está cumprindo com a palavra de Deus, você não está praticando, você não está vivendo a palavra de Deus e você se denota uma pessoa que é cristã, diz que é filho de Deus, tá bom? Língua solta. Tiago 1,26. Se alguém cuida ser religioso ou cristão, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e sua religião é vã. Então, tome cuidado com o auto-engano com a língua. Por quê? Porque você está na igreja já faz anos. Você é cristã, você é cristão e você está há anos na igreja, você prega a palavra, você ora por dons do Espírito Santo, cura os enfermos, você tem o poder de Deus, ou você é uma cristã ou um cristão que está na caminhada, mas você não tem a capacidade, você não conseguiu ainda refrear a sua língua, você fala demais, você é falastrão, é falador. Então existe na palavra de Deus essa correção para as nossas vidas, que quando nós estamos na religião, fazemos parte do reino de Deus, nós não podemos deixar de entender que devemos controlar a nossa língua, porque a religião deste é vã, ou seja, ele está ali naquele local, mas está em desacordo com a vontade de Deus, porque fala demais e isso pode prejudicar todo um projeto, todo um grupo, todo um coletivo e até a tua própria vida ou tua própria alma. Quando você fala demais, você machuca até a sua própria alma e a alma de muitas pessoas. Então, cuidado com o auto-engano de quê? De que você está na igreja, você lê Bíblia, você prega a palavra, você jejua, mas você não consegue guardar a sua língua na sua boca e você acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus, você está se auto-enganando, você está se sabotando por causa de um coração soberbo, arrogante e exaltado. Sempre eu digo isso, que o coração soberbo, arrogante
e exaltado é a pessoa que não deixa se corrigir. Porque muitas vezes a pessoa está no errado, está no auto-engano, está sabotando a sua própria vida, mas ela não se deixa corrigir. Por quê? Por causa da arrogância soberba do espírito exaltado, certo? Então eu digo assim, que tudo tem sua fonte no coração soberbo, exaltado e orgulhoso, porque a pessoa que é soberba, exaltada, orgulhosa, é a pessoa que não permite que a palavra de Deus penetre no seu coração. É preciso que você olhe para a palavra e veja o seu próprio rosto. Você olhe para a palavra e vê a sua própria vida e você fala, meu Deus, essa palavra não está falando com meu irmão, com a minha irmã. Essa palavra está falando comigo. Essa palavra está dizendo algo, é para mim. Então, a palavra de Deus, ela primeiro fala conosco, que é pregador, e depois vai falar com alguém. Tem gente que está estudando a palavra de Deus para falar para pessoas. Ah, eu quero ser pregador, eu quero ser evangelista, pastor, pastora, o bispo, apóstolo. Mas ele lê a palavra de Deus somente para os outros. Ele não lê a palavra para si próprio. Mas eu estou aqui estudando a palavra com você e essa palavra está falando até ao meu coração, né? A autoestima é exagerada, a escravidão espiritual de um coração que se encontra escravo do pecado, a presunção, pessoas que se acham demais, que está se achando, que acha que ela é o último biscoito do pacote de biscoito. Temos aí também a língua solta, que é a pessoa que está se enganando. Lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, está nos cultos, jejua, está 20, 30 anos na igreja e não muda, por quê? Está se auto-enganando, está se sabotando, porque não consegue refrear a própria língua. A santimônia. O que seria isso? 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, é a pessoa que se acha santo no extremo. A pessoa que diz que nunca erra, nunca peca, eu sou melhor, eu sou perfeito, não faço nada de errado. Então, meu querido, então você está no lugar certo, né? Você já está no céu, vamos dizer assim. Então, nós muitas vezes acabamos cometendo situações, pecados que não quebram nossa comunhão com Deus, né? Pecados graves, mas muitas vezes nós acabamos irando, acabamos falando demais, acabamos cometendo certas coisas. É preciso que você reconheça que você é pequeno diante de Deus. É preciso que você reconheça que você precisa da presença do Espírito Santo. É preciso que você reconheça que você precisa da cura de Deus para o seu interior. Então, se a pessoa não confessa os seus erros, não confessa o seu pecado, ela não pode ser tratada por Deus e curada. Tem que confessar para Ele, Senhor. Se a pessoa ela chega para mim e se ela tem a minha confiança e ela pergunta alguns aspectos da minha vida, ô irmão Gleice, você já passou por isso? Às vezes eu tendo confiança com a pessoa, já passei por isso, já experimentei, sei como é isso, sei como é estar perto de Deus e como é que está afastado dele. Já passei por certas situações e é dolorido, não é fácil, é difícil, mas Deus tem compaixão e misericórdia. Agora a gente chega com a pessoa, se senta para conversar com a pessoa parece um santo, tão santo, que não dá nem para conversar com a pessoa. Você conversa com a pessoa e a pessoa diz, não, eu não sou assim, eu não faço isso, eu não sei o quê, eu nunca cometi isso, eu não faria isso. Entendeu? Está entendendo o que eu quero dizer? Como que uma pessoa dessa vai ser tratado por Deus, tratado pelo Espírito Santo? Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vê se alguém atirou. Ninguém atirou a pedra na mulher que foi pegada em ato de adultério. Tá? Vamos aqui para a última palavra do auto-engano. Pobreza espiritual. Apocalipse 3,17. Dizes, rico sou e estou enriquecido. De nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Né? Eu vou até aqui pegar esse versículo aqui, porque eu acho que esse versículo é da igreja de Laodiceia. Pobreza espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Né?
Vamos lá, rapidamente. Capítulo 3, versículo 17. É a igreja de Laodiceia mesmo. Então, olha só. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, poderosa. Quando houve um terremoto na região da Ásia Menor, precisamente naquela parte de Laodiceia lá, essa igreja, ela mesma, não precisou de ajuda de Roma. Essa igreja, ela era autossuficiente. Vinha de uma cultura em que, se acontecesse alguma coisa naquele país, naquela cidade, naquela região, eles tinham o poder de se restaurar, de construir novos prédios, se fosse no tempo de hoje, construir novas escolas. Então a igreja de Laodiceia também ela se alimentava da cultura de Laodiceia, e aqueles cristãos de Laodiceia se achavam autossuficientes, não precisavam, não dependiam de ninguém. Uma igreja rica, poderosa, mas que se encontrava em uma situação caótica diante de Deus, uma igreja que estava se auto-sabotando, se enganando. Porque, eu vou dizer aqui, vida financeira não é termostato de vida espiritual. Vida financeira não serve de régua, de padrão para medir sua vida espiritual. Há pessoas que pensam que porque tem um bom carro, um bom emprego, tem milhões no banco, é intelectualmente bem, está intelectualmente bem, é socialmente bem, está numa vida financeira regrada, né, ou regada, está comendo manteiga, leite e mel, e ela acha que Deus a ama e que sua vida está, de fato, de vento em popa, que ela está poderosa, está poderoso. Mas o texto diz que Deus falou, olha, vocês estão se auto-sabotando, se enganando. Cuidado com o auto-engano que vem de um coração soberbo, exaltado, que não reconhece a pobreza que vocês estão. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes branca para que tu vistas, e colírio nos olhos para que tu veja. Porque a pessoa, quando se encontra na autossabotagem, no auto-engano, ela não consegue perceber a sua situação. Então você quer ser um cristão abençoado, quer ser uma mulher abençoada, quer ser um servo abençoado de Deus. Cuidado com o auto-engano que vem de um coração soberbo, arrogante, exaltado. E as consequências do auto-engano são isso: escravidão espiritual, presunção, né? Há várias consequências que eu acabei de falar no qual a pessoa está vivendo. Então, vamos vigiar com a autossabotagem. O coração soberbo, orgulhoso, exaltado e a autoexaltação. Que Deus lhe abençoe.